Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 12. Capítulo 148. As roupas deles eram tão familiares que Sid nem sabia o que dizer. O cara de preto estava vestido quase exatamente como ele naquele momento, enquanto o de branco era quase idêntico à sua outra pessoa. Está na moda agora se vestir como eu? Sid murmurou para si mesmo, exasperado. Naquele momento, os dois jovens de cerca de 20 anos que estavam fugindo notaram a pessoa vestida de forma semelhante a eles. Amigo, corra. É um robô sentinela. Com apenas um olhar, Dario e Fer reconheceram quem deveria ser a figura distante. Aparentemente, era outra pessoa fazendo cosplay de Messias, assim como eles. Se houve uma pessoa que se tornou a mais popular nos últimos tempos, foi, sem dúvida, Messias e Cavaleiro Branco, os dois mutantes ômega. Inúmeros mutantes, incluindo os dois, idolatravam e admiravam essas figuras. Por isso, o traje do Messias e do Cavaleiro Branco se tornou imensamente popular. Em algum momento, pessoas começaram a aparecer nas ruas vestidas de Messias e Cavaleiro Branco. A princípio, alguns cidadãos ficaram assustados e relataram ter avistado o Messias. Quando autoridades governamentais investigaram, descobriram que era um alarme falso. A pessoa que se fantasiava de Messias era apenas um cidadão comum. De fato, até mesmo pessoas comuns, e um número considerável delas, estavam se vestindo como Messias, muitas delas sendo crianças. Devido a esses cosplayers comuns, os funcionários do governo ficaram sobrecarregados e acabaram ignorando tais relatos. Isso encorajou Dario e Fer a usarem as fantasias de Messias e Cavaleiro Branco em ambientes externos. No entanto, eles não esperavam que o governo enviasse robôs sentinelas tão cedo para caçá-los. Daí a cena atual, os dois fugindo enquanto um robô sentinela os persegue. Naquele momento, ao ver a pessoa vestida exatamente como eles, Dario e Fer não precisaram pensar. Eles sabiam que era outro cosplayer. Se fosse uma pessoa comum, não seria um problema, mas se fosse um mutante. Então eles gritaram um aviso, esperando que o cosplayer fosse cauteloso e, se fosse um mutante, inteligente o suficiente para escapar rapidamente. Mas momentos depois de gritarem, seus corações afundaram quando o pior cenário se desenrolou. O robô sentinela que os perseguia parou e se virou para olhar para a pessoa vestida de Messias. Num instante, Dario e Fer deduziram o que havia acontecido. Claramente o sentinela havia detectado o outro mutante. Como o robô sentinela não reagia a pessoas comuns, ele não teria parado para observar a menos que detectasse um mutante. Se reagisse às pessoas comuns, o grupo de espectadores que estava acompanhando e observando de longe não estaria ali tão calmamente. Amigo, corra! Gritou Dario, fazendo cosplay de Messias. Depois de gritar, ele imediatamente se virou e atacou o sentinela, com a intenção de distraí-lo e dar tempo para a outra pessoa escapar. Sentindo que ele se aproximava, os olhos amarelos do sentinela focaram nele. No segundo seguinte, sua cabeça se abriu, disparando um raio laser nele. Entretanto, embora o raio laser tenha atingido Dario, ele passou direto por ele. Bum! O raio laser atingiu o chão, espalhando fragmentos. Observando de lado, Fer deu um suspiro de alívio pensando, felizmente a habilidade de transformação de Dario ainda funciona. Se não fosse pela habilidade de Dario de atravessar toda a matéria e energia, sem ser afetado pelos poderes do robô sentinela, eles já poderiam ter sido capturados. É por isso que Fer gritou mais cedo para Dario correr e deixá-lo para trás, já que a habilidade de Dario o tornava quase intocável pelo sentinela. Vendo o raio laser ineficaz, o sentinela ignorou Dario, voltando sua atenção para Fer e Sid. Analisando Fer, que estava perto de Dario, a lógica do sentinela foi processada rapidamente antes de se concentrar em Sid. No segundo seguinte, ele avançou. Oh não! Os corações de Dario e Fer afundaram. Não fique aí parado, corra! Ao ver o Messias fazendo cosplay parado e imóvel, Dario e Fer ficaram ansiosos. Eles queriam parar o sentinela, mas, sem a capacidade de fazê-lo, só podiam assistir o robô avançar, preparando-se para uma cena trágica. Por um momento, o arrependimento encheu seus olhos. Eles não deveriam ter trazido o sentinela até aqui. Assim, seu companheiro mutante, que estava fazendo cosplay do Messias, não teria um fim tão trágico. Enquanto isso, a multidão distante de espectadores prendia a respiração, aguardando ansiosamente o próximo momento. Enquanto eles discutiam quantos movimentos o Messias cosplayer conseguiria suportar, uma luz azul ofuscante brilhou. Experiência de raio de poder espiritual mais um. Aos olhos de todos, o robô sentinela congelou no meio da ação, incapaz de se transformar antes de ser cortado ao meio. Com um estrondo, o sentinela caiu no chão em 2 pedaços, completamente desativado. Dario, Fer e os espectadores distantes ficaram todos atordoados. O robô sentinela desapareceu assim tão fácil? Não era para dominar e esmagar o cosplayer? O que aconteceu? Aquele raio azul. Naquele momento, Dario e Fer trocaram olhares, seus rostos estavam cheios de choque. Messias? Você é realmente o Messias? Eles não conseguiam acreditar, eles tinham encontrado o verdadeiro Messias. Ao mesmo tempo, uma onda de constrangimento tomou conta deles. Olhando para suas próprias roupas e depois para o traje do verdadeiro Messias não muito longe, eles se sentiram estranhos e não sabiam o que dizer. Ao mesmo tempo, a admiração brilhava em seus olhos. O Messias é realmente poderoso. O robô sentinela era como um brinquedo, verdadeiramente digno de ser um mutante ômega. Enquanto eles se sentiam envergonhados, encantados e admirados, as expressões dos espectadores distantes congelaram.
Claramente, após um breve momento de confusão e choque, eles também reconheceram o que aquela luz azul significava. O Messias? Meu Deus, é mesmo ele? Eles também não conseguiam acreditar, tinham encontrado o verdadeiro. Capítulo 149. Na mente de todos, o Messias era sinônimo de terror. Há pouco, eles esperavam ver o Messias derrotado pelo robô sentinela, mas claramente isso nunca iria acontecer. As pessoas comuns ficaram assustadas. Algumas começaram a se afastar silenciosamente na esperança de escapar. Sid não se importava com o que as pessoas comuns pensavam. Olhou para os dois jovens vestidos como ele, balançou a cabeça, exasperado, virou-se e foi embora. Observando sua figura desaparecer gradualmente, Dario e Fer queriam dizer algo para fazê-lo ficar, mas não sabiam como começar, temendo ofendê-lo. No final, eles só conseguiram manter a excitação, observando a figura do ídolo desaparecer de vista. Ei, Fer, podemos nos gabar de ter conhecido o Messias e sido salvos por ele por meses? Disse Dario, animado e entusiasmado. Fer, igualmente emocionado, concordou com a cabeça. Eles jamais imaginaram que em um momento de perigo encontrariam seu ídolo, o Messias, e até seriam salvos por ele. Em sua empolgação, eles rapidamente publicaram o incidente em suas redes sociais, incluindo uma foto do robô sentinela destruído como prova. Quando eles postaram isso em uma comunidade dedicada a fazer cosplay de Messias melhor, eles receberam uma enxurrada de comentários cheios de dúvidas, ciúmes e inveja, o que os deixou encantados. Enquanto os dois se deleitavam com a alegria, Sid, que havia partido, agora estava carrancudo. Robôs sentinelas novamente. Ele se sentiu perturbado e arrependido de não ter matado o cérebro por trás dos robôs sentinelas. Se tivesse feito isso, não haveria tantos problemas agora. Quanto a onde o gênio estava escondido naquele momento, ele realmente não fazia ideia. Caso contrário, ele voaria até eles e os atingiria com um raio de poder espiritual. Enquanto o sol se punha, Sid voou pela cidade, procurando por qualquer sinal de robôs sentinelas ou bases suspeitas. Embora ele não pudesse matar o mentor diretamente, ele ainda poderia destruir alguns robôs sentinelas para irritá-los. Eles usaram robôs sentinelas para irritá-lo, então ele destruía os robôs sentinelas deles para irritá-los de volta. O custo de fabricação dos robôs sentinelas não podia ser desprezível. Ele só precisava gastar um pouco de energia para destruir um, tornando-se um empreendimento bastante econômico. Assim, ele começou a circular pela cidade em velocidade supersônica. Bum! Uma forte explosão ocorreu a apenas 10 metros acima da cidade, atraindo a atenção de todos. Oh meu Deus! Os pedestres que voltavam do trabalho, das refeições ou das compras ficavam boquiabertos. Inúmeras pessoas olharam para cima e viram uma figura escura se movendo rapidamente pelo céu da cidade. Ao passar, não houve apenas um rugido ensurdecedor, mas também um estrondo sônico, fazendo parecer que havia uma nuvem circulando ao redor dela. Muitos pedestres gritaram, levantando as mãos para se proteger do vento forte. O que é aquilo? É um estrondo sônico? Alguém estava voando lá em cima agora mesmo? Isso é loucura. Uma coisa é voar, mas voar em velocidades supersônicas é simplesmente inacreditável. Que tipo de aberração é essa? Observando a figura negra à distância, os americanos, que estavam quase insensíveis aos repetidos eventos bizarros, ainda estavam chocados, com muitos mostrando sinais de medo. Era uma velocidade supersônica, completa com uma nuvem de estrondo sônico. Se essa pessoa colidisse com alguém, seria como transformá-la em uma névoa de sangue, sem deixar vestígios. Ou voando em velocidades supersônicas pelas ruas, deixaria um rastro de sangue. No momento em que eles estavam pensando que depois das recentes aparições do Hulk e do Apocalipse, havia agora outra aberração, alguém hesitantemente reconheceu quem era. Será que aquele que acabou de sair foi o Messias? Messias? Os pedestres na rua ficaram atônitos, lembrando-se rapidamente, e quanto mais pensavam nisso, mais parecia que realmente era o Messias. E o Messias era conhecido por sua capacidade de voar em velocidades supersônicas. Durante sua batalha com Apocalipse, inúmeras pessoas ouviram o estrondo sônico ao seu redor, indicando que sua velocidade havia atingido ou excedido a velocidade do som, embora não tivessem certeza exatamente de quão rápido. Ah, era o Messias. Faz sentido. Inúmeros pedestres respiraram aliviados. O Messias era um super-aberração, e o voo supersônico era perfeitamente normal para ele. Eles não achavam nada estranho, mas se fosse outra pessoa, não conseguiriam aceitar. O que o Messias está fazendo? Por onde Sid passava, os pedestres se perguntavam, sem entender por que o Messias estava voando tão visivelmente. Logo, a polícia e outros departamentos receberam vários relatos alegando ter avistado o Messias. Infelizmente, embora ele tenha sido localizado, esses departamentos não puderam fazer muito a respeito no momento. Afinal, o Messias não era uma figura pequena e difícil de lidar, especialmente em uma cidade. Eles estavam perdidos em uma solução a curto prazo. Por enquanto, eles só podiam assistir impotentes ao Messias voando pela cidade. Não demorou muito para que todos entendessem por que o Messias estava voando pela cidade. Porque onde quer que um robô sentinela aparecesse, o Messias parava seu voo supersônico, liberava um raio azul e, num piscar de olhos, destruía o sentinela que estava atacando as pessoas. Mesmo que o sentinela tentasse mudar sua forma, a partícula negra de nível 4 o eliminaria facilmente. Os departamentos governamentais responsáveis pelos sentinelas ficaram furiosos, mas não havia nada que pudessem fazer. Só lhes restava assistir enquanto o Messias massacrava os sentinelas.
Ao testemunhar o Messias voando para longe, muitos dos mutantes indiretamente salvos ficaram animados e impressionados. Robôs sentinelas estavam sendo destruídos um após o outro. Por fim, os departamentos do governo americano desistiram e pararam de enviar sentinelas para esta cidade. Eles perceberam que 100 milhares de sentinelas não teriam chance de ameaçar o Messias. Alguns, 10 ou até 100 sentinelas eram apenas isca para ele. Depois de voar pela cidade em velocidade supersônica sem encontrar mais sentinelas, Sid relutantemente encerrou sua caçada. A essa altura, o céu já estava escuro e o sol já tinha se posto completamente. Ao ver isso, Sid encontrou uma fábrica isolada e abandonada e se mudou para lá. Ao pousar, ele não se preocupou com mais nada, apenas olhou para o painel. Pontos de energia, 2466. Embora ele estivesse caçando robôs sentinelas, voando quase sem custo algum, ele ainda conseguiu acumular alguns pontos de energia com esforços ocasionais nos últimos dias. Após uma rápida olhada, Sid imediatamente alocou todos os seus pontos de energia para desbloquear o progresso do poder divino da luz de Balder. Desbloqueie o progresso 44%. Num piscar de olhos, o progresso mudou significativamente. Desbloqueie o progresso 49%. Ao ver o progresso de 49% e não ouvir nenhuma mensagem, Sid franziu a testa. Com uma expressão resignada, ele esperava que algo mudasse em 50%. No entanto, isso teria que esperar até amanhã. À medida que o luar brilhava, Sid, entediado, adormeceu gradualmente. Ocasionalmente apareciam avisos fracos. E energia de fótons mais um? Logo chegou a manhã seguinte, e a primeira luz do amanhecer o atingiu, acordando-o instantaneamente. Um momento depois, quando os pontos de energia atingiram 700, Sid adicionou todos eles ao progresso de desbloqueio. No segundo seguinte, para surpresa de Sid, um aviso soou. Desbloqueie o progresso 50%. Habilidade, Poder Divino da Luz, desbloqueado. Habilidade, Poder Divino da Luz, 0, 100 nível 1. Naquele momento, uma mudança dramática ocorreu em seu corpo. Toda a sua pele começou a brilhar, e Veno, assustado, imediatamente escorregou para fora de sua mão direita. Veno, com uma expressão atordoada, observou todo o corpo de Sid irradiar uma luz brilhante, transformando-o em uma grande esfera brilhante, como um sol em miniatura, emitindo um brilho quente e radiante. Sob essa luz, Veno inexplicavelmente sentiu seu humor ficar sereno e cheio de alegria, como se todas as emoções negativas tivessem desaparecido, substituídas por sentimentos positivos. Ei, o que está acontecendo comigo? Isso é loucura, exclamou Veno em choque. Enquanto Veno estava perplexo e surpreso com as mudanças que ocorriam em Sid por dentro, Sid estava passando por uma transformação significativa. Em sua percepção, uma energia estranha estava se fundindo com a energia da luz, as duas se tornando uma. A energia luminosa passou por mudanças drásticas, tornando-se mais refinada, mais concentrada e imbuída de uma qualidade mística e divina. À medida que o poder divino da luz despertava, uma mudança ainda mais intensa ocorreu, não apenas dentro dele, mas também no mundo exterior. O que está acontecendo? Ao se aproximar da cidade onde o Messias estava localizado, a Capitã Marvel interrompeu seu voo, olhando para o céu. Não apenas ela, inúmeras outras pessoas também olharam para o céu naquele momento. Inexplicavelmente, o céu começou a brilhar intensamente. Embora fosse estranho, o céu estava realmente brilhando, mesmo durante o dia, e a luz era claramente visível. No hemisfério ocidental, isso pode não ser tão perceptível, mas no hemisfério oriental, era incrivelmente chamativo. Neste momento, no hemisfério oriental, especificamente no Japão, onde era noite, o céu se iluminou como se fosse dia. Inúmeras pessoas foram despertadas do sono, atordoadas pela luz que entrava pelas janelas. Indo até as janelas, eles as abriam ou simplesmente olhavam para fora. Os pedestres na rua também pararam, atônitos, olhando para o céu. O céu noturno, que antes era escuro, agora estava claro como dia, como se fosse dia. Muitos ficaram confusos, pensando que era dia em vez de noite, e verificaram seus relógios e celulares para confirmar a hora. Não importava o quanto verificassem, era noite mesmo, mas o céu estava incrivelmente claro, como se fosse dia. Caramba, é noite, né? É noite? Meu Deus, o que está acontecendo? É o fim do mundo? As pessoas no hemisfério oriental ficaram atordoadas, incapazes de compreender como a noite havia se transformado em dia. Principalmente depois de pesquisar na internet, eles ficaram ainda mais chocados. De acordo com as informações que encontraram, não era apenas a região ou cidade onde o dia havia se transformado. Todo o hemisfério oriental estava vivenciando esse fenômeno. Mesmo no hemisfério ocidental, sob a luz do sol, o mundo inteiro estava banhado por esse brilho radiante, sem exceção. Não apenas as pessoas comuns ficaram surpresas, mas governos no mundo todo também ficaram chocados e confusos, tentando entender que grande evento havia ocorrido. Mais importante ainda, sob essa luz estranha, inúmeras pessoas sentiram uma sensação de paz interior. Uma alegria profunda surgiu em seus corações como se tivessem encontrado algo imensamente agradável. Mesmo aqueles que sofriam de depressão sentiam emoções alegres, sem saber que estavam curados de sua condição. Essa alegria inexplicável deixou muitos perplexos, incapazes de entender o que estava acontecendo. Cidade do Vaticano. Olhando para o céu radiante, o Papa de cabelos brancos, cercado por padres, olhou para cima com reverência e saudade. Senhor, és tu? Isto é um sinal da tua presença?
Uma luz tão repentina fez com que inúmeros fiéis religiosos instintivamente acreditassem que era um milagre divino. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Naquele momento, muitos fiéis e padres começaram a rezar, esperando que Deus ouvisse suas orações e os abençoasse. Enquanto governos ao redor do mundo se apressavam para investigar, eles não sabiam que essa repentina luz do dia não se limitava à terra, mas também iluminava os 9 reinos simultaneamente. Jotunhem, o reino dos gigantes de gelo. No reino escuro e congelado dos gigantes de gelo, a luz de repente preencheu todo o reino. Todo o reino estava banhado em luz e calor tocando cada gigante de gelo. Os gigantes de gelo ficaram em silêncio, atordoados, olhando para o céu, incrédulos. Uma sensação de alegria encheu seus corações, e alguns até derramaram lágrimas. Esse fenômeno não se limitou a Jotunhem, Asgard, o reino dos deuses. Sem que ninguém soubesse, uma luz estranha envolveu todo o céu de Asgard. Pai, o que está acontecendo? Thor, o deus do trovão, olhou surpreso para o céu e perguntou ao seu pai, Odin. Ele também sentiu uma alegria repentina e profunda, aumentando sua confusão. Ao lado dele, Odin, o pai de todos, olhava para o céu iluminado de Asgard, com as sobrancelhas franzindo gradualmente. Capítulo 150. Odin franziu a testa. Tal fenômeno nunca havia aparecido em Asgard, nem mesmo nas visões futuras que ele previra. Ele não tinha certeza se isso estava relacionado ao Ragnarok ou como poderia impactá-lo. Além disso, ele tinha uma estranha sensação de que a luz continha traços do poder divino exclusivo dos deuses asgardianos. Odin ficou confuso e desconfiado. Naquele momento não eram apenas os dois. Muitos asgardianos, incluindo a rainha Frigga, também viram a cena extraordinária no céu e olharam para cima, espantados. O que é isso? Tão quente que enche meu coração de alegria. Os asgardianos ficaram todos surpresos, maravilhados com esse fenômeno repentino. Ao longe, na entrada de um palácio, a rainha Frigga, com seus cabelos dourados e trajes elegantes exalando graça e nobreza, estendeu a mão para capturar a luz. Ela não conseguia explicar, mas a intuição feminina lhe dizia que aquela luz estava de alguma forma relacionada a ela, e a conexão parecia muito íntima, deixando-a confusa. Guiada por sua intuição, Frigga caminhou até onde Odin estava, determinada a descobrir o que estava acontecendo. Logo, os asgardianos, incluindo Thor, ficaram ainda mais chocados. Ao investigarem, descobriram que esse fenômeno não se limitava a Asgard. Também havia ocorrido em Jotunhem, Midgard, Terra, Niflheim e em todos os outros 9 reinos. No antigo local do Bifrost, Heimdall, vestido com uma armadura dourada, estava com as mãos apoiadas no punho de sua espada dourada, seus olhos dourados observando silenciosamente os 9 reinos. Heimdall, o que está acontecendo? Você encontrou a causa deste fenômeno? Thor se aproximou perplexo e questionou Heimdall. Os olhos dourados de Heimdall se voltaram para Thor, sua voz profunda ressoando. Não tenho certeza. Não vi o que causou tudo isso, mas sugiro que você faça uma viagem para Midgard. Por que você diz isso? Thor coçou a cabeça, um pouco frustrado com as palavras enigmáticas de Heimdall. Felizmente, Heimdall continuou. O fenômeno apareceu primeiro em Midgard antes de se espalhar para os outros reinos. Este evento provavelmente está relacionado a Midgard. Você deveria investigar lá. Thor, compreendendo agora, ainda achou estranho que Heimdall não conseguisse ver o que havia causado isso. Ele perguntou, e Heimdall olhou para ele. Thor, eu não sou um deus que tudo vê. Não consigo observar tudo. Embora ele tenha dito isso, a verdade é que, devido à destruição da Bifrost, ele estava se concentrando em possíveis revoltas dos gigantes de gelo e dos elfos negros, deixando-lhe pouco tempo para monitorar Midgard de perto. Midgard sempre foi pacífica, sem capacidade de ameaçar Asgard, então normalmente não merecia muita atenção, recebendo apenas verificações ocasionais. Por isso, ele não havia percebido a causa inicial desse fenômeno. Thor se sentiu um pouco envergonhado. Ainda assim, após a sugestão de Heimdall, ele considerou seriamente outra viagem a Midgard. Imagens da misteriosa figura vestida de branco, que possuía poder divino, vieram à sua mente. Da última vez, ele não havia descoberto porque aquela pessoa tinha poder divino. Desta vez, ele poderia obter uma resposta. Mas havia um problema. Mas Heimdall, a Bifrost está destruída. Como chego a Midgard? Thor parecia confuso. Não se preocupe, tenho outros meios de mandá-lo para Midgard. Heimdall respondeu calmamente. Enquanto conversavam na Terra, o fenômeno estava quase acabando, e Cid percebeu o estranho evento causado por ele mesmo. Ele ficou surpreso. O que estava acontecendo? Isso poderia estar relacionado ao fato de Balder ser a personificação da luz? É por isso que o despertar do poder divino da luz causou esse fenômeno? Cid lembrou algumas informações sobre Balder, o deus nórdico da luz. Na mitologia nórdica, Balder nasceu com o poder divino da luz. Seu despertar foi semelhante ao nascimento do deus da luz. O nascimento de um deus certamente seria acompanhado por alguns fenômenos, especialmente para o deus da luz. Nesse momento, Veno, agora de volta à mão direita de Cid, ficou chocado e confuso, comunicando-se com ele através de sua conexão mental. Ei Cid, o que aconteceu? Você brilhar é uma coisa, mas por que o céu também estava brilhando? E minhas emoções parecem estranhas. Veno explicou suas experiências recentes. Enquanto Veno falava, Cid entendeu melhor o que havia acontecido. Além do céu brilhante, todos os tocados pela luz tiveram suas emoções afetadas, tornando-se pacíficos e alegres.
Quanto ao motivo disso ter acontecido, Cid só precisou de um momento para entender. Balder, o deus nórdico da luz, era filho de Ode e Frigga, considerado a personificação da luz. Na mitologia, ele era adorado por todos, e sua presença permitia que todos os seres se deleitassem com a luz. Ele simbolizava o sol, representando bondade e alegria. Então ele também era o deus da alegria. É provavelmente por isso que ser iluminado por essa luz fez Vênus se sentir em paz e alegre, refletiu Cid, acariciando o queixo. Além dessa possibilidade, ele não conseguia pensar em outra explicação. Pensando melhor, Cid se lembrou de algumas coisas. A morte de Balder simbolizou o fim da luz e o triunfo da escuridão. Até a luz e o calor do sol desapareceriam. Na mitologia tradicional, o início do Ragnarok estava intimamente ligado a isso. A morte de Balder marcou o ponto de virada em que as forças do bem começaram a diminuir. Considerando isso, Cid de repente pensou em uma nova pergunta. Se o desbloqueio de 50% causou esse fenômeno, o que 100% faria? Cid não tinha certeza do que aconteceria então. Com esse pensamento, ele começou a explorar os efeitos do poder divino da luz, ou a energia da luz recém-transformada. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 151. Depois de um tempo de testes, Cid descobriu alguns detalhes. Além do brilho afetar as emoções das pessoas, devido à purificação e especialização da energia da luz, o poder de habilidades como partículas negras de nível 4 aumentou um pouco, e agora ele podia executá-las mais de 200 vezes. Se fosse só isso, Cid ainda estaria um pouco decepcionado. Mesmo que o poder divino da luz estivesse apenas no nível 1 e não devesse ter um efeito significativo, ele ainda o considerava um tanto inútil. Felizmente, ele notou algumas outras diferenças também. Com o despertar do poder divino da luz, Cid percebeu que tinha uma habilidade especial. Olhando para a luz do sol brilhando no segundo seguinte, a luz do sol dentro de um certo alcance começou a se distorcer e se deformar, enquanto seus pensamentos se focavam e concentravam. Inúmeros raios de sol se reuniram como se fossem uma lente de aumento e brilharam diretamente no chão. Num instante, o chão começou a soltar fumaça. Só de olhar, Cid percebeu que o poder desse feixe era considerável. Não apenas a temperatura era extremamente alta, mas seu poder de penetração também podia ser muito forte. Essa capacidade de controlar a luz parecia nova para Cid. Era a primeira vez que ele tentava controlar a luz do sol sem estar sob luz solar direta. Ele podia sentir que a luz do sol ao redor era como uma extensão do seu corpo. Ao perceber isso, um pensamento passou pela mente de Cid. Ele tentou reunir a luz do sol ao seu redor, na esperança de acelerar a recuperação da energia luminosa e a coleta de pontos de energia. Para sua surpresa, a velocidade aumentou, mas, depois de meio minuto, Cid desistiu da ação. Como a absorção de energia estava apenas no nível 2, havia um limite máximo para a velocidade de absorção da luz solar. Embora o consumo fosse mínimo ao controlar a luz solar por meio do poder divino, isso não significava que não houvesse consumo algum. Nada mal. No final, Cid só conseguiu chegar a essa conclusão, sentindo-se um pouco decepcionado. Ou talvez fosse porque o poder divino da luz estava apenas no nível 1, limitando seus efeitos. Cid sentiu que se o poder divino da luz fosse aumentado, poderia ter efeitos inesperados. Por exemplo, a capacidade de autorrecuperação. Cid ponderou. Mesmo que a energia luminosa dentro de seu corpo estivesse esgotada, ela poderia se recuperar sem a luz do sol. Então ele não estaria em uma situação difícil em ambientes como a noite. A melhoria dos níveis de habilidade também seria muito mais rápida. Cid acreditava que isso não era apenas uma ilusão. Ele poderia se referir diretamente a Thor. Afinal, Thor não conseguia absorver a luz do sol para recuperar energia luminosa como ele. Embora a energia de Thor provavelmente fosse extraída de Asgard, isso não importava para Cid. Extrair poder de Asgard não era algo para se envergonhar. Uma fonte de energia tão grande era suficiente para ele absorver. Eu simplesmente não sei se esse efeito aparecerá no nível 3, 4 ou 5. Naquele momento ele mal podia esperar para aumentar o nível do poder divino da luz. Cid continuou a praticar o poder divino da luz avidamente. Experiência de poder divino da luz mais 1. Experiência do corpo divino mais 1. Cid ficou um tanto surpreso. À medida que o poder divino da luz operava, não apenas o poder divino aumentava, mas o corpo divino também melhorava indiretamente. Originalmente, ele pensou que o corpo divino de nível 3 era insuficiente, mas agora estava perfeito, poupando-lhe tempo para aprimorar o corpo divino. Sob a luz do sol, ele rapidamente praticou o poder divino da luz e o corpo divino. Entretanto, antes que ele pudesse praticar por muito tempo, alguns convidados inesperados o interromperam. Cid franziu a testa levemente, olhando na direção da fábrica abandonada. Passos se aproximaram. Contra a luz do sol, vários agentes em uniformes pretos entraram rapidamente. Liderando-os estava uma mulher com um traje de combate azul e vermelho e cabelos loiros. Com apenas um olhar, Cid reconheceu quem era pela sua vestimenta. Era ninguém menos que a Capitã Marvel. Cid franziu a testa. Ele conhecia naturalmente a Capitã Marvel, uma figura conhecida como a super-heroína mais poderosa. Embora essa afirmação fosse questionável, sua força era inegável. Ele se lembrava vagamente de que o poder dela vinha principalmente da joia do espaço. Durante uma missão, um motor à velocidade da luz contendo uma enorme quantidade de energia explodiu, e a energia infundiu-se diretamente em seu corpo.
Poderíamos dizer que ela era como uma joia do infinito ambulante, possuindo um poder aterrorizante. Sem as joias, Thanos não poderia enfrentá-la mano a mano. Ela era ainda mais forte que uma única joia do infinito. Ou melhor, o poder das joias do infinito era tão imenso que a maioria das pessoas não conseguia aproveitar muito dele, enquanto ela conseguia utilizar perfeitamente a energia do seu corpo. Nesse contexto, ela naturalmente parecia mais formidável. Sid franziu a testa ligeiramente. O propósito da visita dela era claro. Ela não estava ali para brincadeiras. Quando atingiram uma certa distância, o grupo parou. Os agentes permaneceram em silêncio, mas a Capitã Marvel falou: "Você é o Messias?" Olhando para o jovem vestido de preto não muito longe, os olhos da Capitã Marvel Carol brilharam de curiosidade e seriedade. No segundo seguinte, ela continuou: "Messias mutante de nível ômega, uma vez destruiu uma cidade, erradicou o progenitor dos mutantes, Apocalipse. Você possui teletransporte, emite ondas negras e raios de energia azul." Capitã Marvel Carol contou lentamente as informações de Sid, revelando detalhes conhecidos e alguns ocultos, quase expondo todos os segredos de Sid. Por fim, a Capitã Marvel Carol sorriu, como se estivesse em vantagem, e perguntou: "Eu sei muito sobre você. Estou certa?" Os agentes também mostraram sorrisos fracos, como se já tivessem visto a expressão derrotada do Messias. Ouvindo o relato dela, Sid permaneceu indiferente. "Sério? Que coincidência. Eu também sei muito sobre você." No segundo seguinte, com a Capitã Marvel Carol parecendo confusa e os agentes atonitos, Sid começou a falar lentamente. "Capitã Marvel, Carol Danvers, durante uma missão, você explodiu um motor de velocidade da luz, fazendo com que a energia vazasse e infundisse seu corpo, transformando-a em uma super-humana. Você tem super força, voo, projeção de energia." Enquanto ele falava calmamente, os agentes mostraram expressões de choque, e a expressão da Capitã Marvel Carol congelou. "Como você sabe sobre mim?" perguntou a Capitã Marvel Carol, chocada. Capítulo 152. Você, a Capitã Marvel ficou completamente chocada. Como esse Messias sabia tanto sobre ela? Até mesmo os detalhes de como ela adquiriu seus poderes durante uma missão. Esses eventos aconteceram anos atrás, então como o Messias poderia saber? Por um momento, os olhos de Carol se aguçaram, encarando diretamente o Messias. Sid calmamente retribuiu o olhar. Ele conhecia bem esse personagem, comparável ao Superman da DC, capaz de destruir naves espaciais com pura força física quando estava com todos os poderes. "O que você quer?" Sid perguntou calmamente. Recuperando-se da surpresa, a Capitã Marvel levantou uma sobrancelha e disse: "Fury me enviou para ver como você está." Assim que ela terminou de falar, ela inesperadamente avançou. Um brilho colorido emergiu de sua mão, e ela deu um soco no rosto de Sid. Sid franziu a testa ligeiramente. Seus reflexos extraordinários entraram em ação, permitindo-lhe reagir rapidamente. Ele não tinha intenção de receber o golpe diretamente. Sabia que o soco aparentemente comum de Carol tinha um poder imenso, comparável ao de Thor e Hulk, superando em muito do Homem-Aranha. Naturalmente, ele não seria tolo o suficiente para bloqueá-lo com a mão. Para a surpresa de Carol e dos agentes, Sid levantou a mão direita e apontou o dedo para o soco que estava sendo recebido. Carol hesitou por um momento, depois zombou. Esse cara realmente achou que conseguiria bloquear o soco dela com um dedo? Idiota! Num instante, o punho dela colidiu com o dedo dele. Experiência com dedo divino mais um. Bum! O som de vidro quebrando ecoou. Quando os fragmentos espaciais se quebraram, Carol sentiu uma força tremenda em seu punho, pegando-a desprevenida. Com um estrondo alto, ela foi lançada para trás. Seus pés cravaram-se no chão, e a Capitã Marvel finalmente se firmou. Seu punho e pulso apresentavam alguns arranhões com sangue escorrendo deles. No entanto, o sangramento não durou muito e parou, indicando sua capacidade de autocura. Carol ficou atônita. Fazia muito tempo que ela não se machucava. Mesmo sendo leve, ainda era inacreditável. Esse cara poderia furar a defesa dela? Os agentes observadores ficaram igualmente chocados. A aura do Messias era tão avassaladora como sempre. Apesar da breve troca de olhares, eles sentiam uma pressão sufocante e desesperada. "Você?" Carol olhou feio para o jovem. Sid olhou para ela calmamente e disse: "O que lhe deu coragem de me encarar em seu estado normal?" "Você sabe." Carol franziu a testa, flexionando o pulso. Ela realmente queria testar se conseguiria lidar com o Messias em seu estado normal. Claramente, ela falhou. O poder dele era muito problemático. Considere isso um aquecimento. Carol sorriu arrogantemente, cerrando o punho. No segundo seguinte, para espanto dos agentes e de Sid, todo seu corpo começou a irradiar uma luz colorida, extremamente deslumbrante. Ela flutuou gradualmente para cima, olhando para o Messias e os agentes distantes de cima. Olhando para Carol, os agentes ficaram impressionados. Esta era a Capitã Marvel, ousando desafiar o Messias. Ela parecia incrivelmente poderosa. Enquanto eles se maravilhavam com ela, Sid olhou para a luz do sol lá fora. No segundo seguinte, a luz do sol num raio de 100 metros se concentrou em raios, disparando em direção ao peito de Carol num piscar de olhos. O que? A Capitã Marvel não reagiu a tempo nem ninguém. Quando ela percebeu, o raio já havia atingido seu peito. Simultaneamente, a poderosa pressão da luz formada pela luz solar acumulada a atingiu, fazendo-a voar para fora da fábrica abandonada. Os agentes ficaram atordoados ao verem a Capitã Marvel ser repentinamente jogada para trás.
Sid olhou para cima e viu a Capitã Marvel se detendo após ser arremessada para bem longe, do lado de fora da fábrica. De pé sob a luz do sol, ela suportou o impacto contínuo do feixe de luz sem demonstrar nenhuma dor. Sid interrompeu o ataque do feixe de luz que se dissipou gradualmente. Essa mulher realmente consegue absorver luz. O feixe de luz não a machucou, em vez disso ela absorveu grande parte dele. Sem atingir um certo limite para quebrar seu limite de absorção, parecia imprudente usar essa habilidade de forma imprudente. Sob os olhos atentos da Capitã Marvel e dos agentes, Sid também começou a flutuar. Uma melodia estranha e sagrada foi tocada. Enquanto flutuava, uma aura inspiradora emanava dele, contrastando fortemente com a do Capitão Marvel. Sid também voou para fora, enfrentando o Capitão Marvel no ar. Você me irritou, garoto. A Capitã Marvel esticou o corpo, preparando-se para uma luta de verdade, e disse: foi um movimento novo, não foi? Não pareceu impressionante, mas me recarregou um pouco. Foi bom. Assim que ela terminou de falar, ela de repente levantou a mão direita e a balançou na direção de Sid. Bum! Uma onda de energia colorida disparou a uma velocidade incrível. Sid reagiu rapidamente, deixando uma imagem residual enquanto se esquivava, aparecendo a meio metro de distância. Bum! A onda de energia atingiu o chão, criando uma grande cratera. E não parou por aí. No segundo seguinte, a Capitã Marvel lançou outra onda de energia contra ele. Desta vez, Sid não se esquivou. Ele ergueu a mão direita para bloquear. Experiência com escudo refletivo mais um. Um escudo refletivo invisível em forma de U apareceu, bloqueando a onda de energia. Bum! 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 A Capitã Marvel Carol, brilhando intensamente, disparava ondas de energia continuamente. Sid, por outro lado, continuava usando o escudo refletivo para absorver as ondas de energia. Este Messias! Carol franziu a testa. Sentindo o limite se aproximando, Sid disse friamente: seus movimentos não são tão bons. Esta energia servirá perfeitamente. No segundo seguinte, ele apontou a mão direita para Carol. Bum! Uma onda de energia maior surgiu, uma com a qual Carol estava muito familiarizada, pois era a energia que ela vinha disparando. Sid liberou toda a energia absorvida de uma só vez. Em quase um instante, a onda de energia de Carol foi dominada, e ela foi engolida e levada embora pela onda de energia. Capítulo 153. Sob o olhar atento dos agentes abaixo, Sid agiu rapidamente para fazer o acompanhamento. Experiência em escudo refletivo mais um. Experiência de partícula negra mais um. Uma onda negra apareceu em sua mão, disparando em direção a Carol que recuava. Mas assim que a bola a alcançou, ela desviou para o lado. Naquele momento, ela parecia um pouco desgrenhada, seu cabelo estava bagunçado e seu traje de batalha estava um pouco danificado. Se não fosse por sua proteção energética, seu traje teria sido mais do que apenas ligeiramente danificado. Ele poderia nem existir mais. Apesar disso, ela não sofreu ferimentos graves. Seu apelido de tanque era bem merecido. Num piscar de olhos, Sid a viu aparecer na sua frente, com o punho já próximo do seu rosto. A enorme energia cinética e a potência do seu soco encontraram um escudo invisível, causando ondulações. Sid inicialmente pensou em usar o escudo refletivo para engoli-la, puxando o ar para um espaço vazio, mas parecia impossível. Seja pela energia em seu punho, ou pela incapacidade do escudo de absorver seres vivos, não funcionou. O escudo refletivo absorveu a maior parte da energia cinética e do poder instantaneamente, mas a força restante empurrou Sid para o céu. Antes que ele pudesse se recuperar, Carol brilhou e num raio de luz, reapareceu na frente dele, desferindo outro soco. Sid se moveu um pouco para a direita, desviando do soco enquanto eles passavam um pelo outro. Assim, os dois se envolveram em uma batalha em direção ao céu, com ondas de energia coloridas e pulsos negros aparecendo intermitentemente. Bum! Um raio azul cruzava o céu de vez em quando. Os estrondos súnicos do voo ecoaram ao redor deles. A comoção no céu atraiu a atenção de muitos no solo. Anteriormente, a luz solar incomum mantinha a maioria das pessoas nas ruas, e agora elas notavam diretamente a cena acima. O que é aquilo? Eles estão brigando? Quem são eles? Observando as duas figuras cruzando o céu constantemente, os espectadores abaixo ficaram atordoados. Tal comoção era assustadora. Mesmo à distância, eles podiam sentir o impacto da batalha. Alguns até se perguntavam se estivessem mais perto, seriam mortos pelas ondas de choque? Enquanto eles se maravilhavam, debatiam e tiravam fotos, Sid sentiu que a situação estava ficando complicada. A velocidade dessa mulher. A figura de Carol aparecia continuamente ao redor dele, sua velocidade era incrível, pelo menos várias vezes a velocidade do som. Isso pegou Sid desprevenido. Sem sua magia caótica aprimorando seus reflexos, ele talvez não tivesse conseguido acompanhar a velocidade dela. Durante esse tempo ele notou uma diferença, sua velocidade de flutuação aumentou ligeiramente. Por causa do poder divino. Sid imediatamente pensou no motivo. Se o poder divino pudesse aumentar outras habilidades, naturalmente também poderia aumentar sua velocidade de flutuação. Ele pensou que sua velocidade de voo estava quase fixa, mas descobriu que ela poderia ser melhorada, o que o surpreendeu positivamente. Por isso, enfrentar Carol ficou um pouco mais fácil. Mas mesmo assim, em termos de velocidade, ele ainda estava em desvantagem.
Sem os dois escudos refletivos protegendo-o constantemente, ele já poderia ter sido atingido. Observando Carol romper os escudos refletivos, Sid franziu a testa. Não foi surpresa que ela fosse chamada de super-heroína mais poderosa comparável ao Superman. Sua força era realmente formidável. Além disso, Sid sabia que aquela não era nem a velocidade máxima de Carol. Por estar no chão, ela não ousou ir ao máximo. Mesmo na velocidade atual, a batalha causou uma série de efeitos adversos. Ventos fortes varriam o chão, fazendo as pessoas gritarem de terror, procurando desesperadamente por abrigo. Ocasionalmente, uma onda de energia, uma onda de partículas negras ou um raio de poder espiritual atinge o solo, causando destruição significativa. Bum! Detritos voavam, criando grandes crateras ou cortes profundos no chão, assustando os transeuntes. É o Messias. Contra quem ele está lutando? Assustador! Senhor, por favor, protege-nos! Gritos aterrorizados encheram as ruas, e até um padre fechou os olhos, rezando por proteção divina. À medida que as ondas de choque da batalha se espalhavam, mais pessoas notavam a luta e até mesmo vários satélites voltaram seu foco para a área. A cena da batalha chocou muitos, com analistas calculando dados da luta, levando a resultados surpreendentes. Enquanto isso, alguns notaram uma anomalia específica. Senhor, comparado à última luta com Apocalipse, a velocidade de voo do Messias parece ter aumentado significativamente. Um analista de dados relatou. Um general barbudo ao lado dele parecia incrédulo, murmurando: será que os rumores sobre o Messias são verdadeiros? Nesse momento, alguns policiais cochicharam entre si. Quem vencerá? Os dois parecem tão poderosos. Não acredito que alguém consiga lutar contra o Messias dessa forma. Aquela mulher é muito forte. O Messias não vai perder, vai? Enquanto eles discutiam, Sid foi mandado embora por outro soco de Carol. Um escudo refletivo invisível não conseguiu suportar a pressão e se dissipou silenciosamente. Sid franziu a testa. Durante esse período, ele havia sido praticamente reprimido. A velocidade daquela mulher era muito rápida, e ele podia senti-la acelerando. Sid não tinha certeza se enlouqueceria e levaria sua velocidade a níveis extremos. Incerto, mas pressentindo uma crise potencial, ele decidiu não continuar o impasse. Ele começou a brilhar, iluminando os arredores com mais intensidade do que o brilho de Carol, chamando sua atenção e interrompendo momentaneamente seus ataques. O que é isso? Carol ficou assustada. Não só ela, mas inúmeros espectadores também notaram, alguns imediatamente adivinhando o que estava acontecendo. O Messias estava prestes a usar essa habilidade? Enquanto eles se perguntavam, uma cena aterrorizante se desenrolou. Em um raio de 1 quilômetro, a luz do sol se distorcia uniformemente. Capítulo 154. Observando a luz do sol ao redor se distorcer, todos num raio de 1 quilômetro mostraram expressões de choque e medo. A cena era familiar, reminiscente da época em que uma cidade inteira foi destruída. Para muitos, foi a primeira vez que testemunharam o Messias usar uma habilidade tão grande novamente. Se ele o executou com sucesso, então, claramente, o próximo passo seria a luz do sol aparecer, e então todos se transformariam em cinzas, desaparecendo sem deixar vestígios. Não, Messias, poupe-nos. Oh, Deus! Inúmeras pessoas no chão pareciam desesperadas, implorando ao Messias que poupasse suas vidas. Capitã Marvel também ficou alarmada, reconhecendo o que o Messias pretendia fazer. Ela sabia que não podia deixá-lo liberar aquela habilidade aterrorizante. Se ele o fizesse, não só tudo dentro do raio desapareceria, como ela também estaria em perigo. Sua intuição pressentiu a ameaça iminente. Se ela permitisse que o Messias prosseguisse sem se esquivar, poderia estar em apuros. Ela entendia que romper a defesa do Messias em tão pouco tempo era impossível. Sua defesa era muito bizarra. Só havia um jeito. Garoto, vamos acabar com a batalha de hoje aqui. Continuaremos essa luta inacabada na próxima vez. Com isso, o corpo de Carol brilhou com uma luz colorida e no momento seguinte, ela pareceu muito distante. Como um meteoro cruzando o céu, ela rapidamente chegou a um local distante, claramente a mais de 1 quilômetro, a 2 quilômetros de distância. Messias, esta batalha não acabou. Terminaremos na próxima vez. Capitã Marvel pensou resolutamente. Na opinião dela, esse fim abrupto se deveu ao local inadequado da batalha. Lutar dentro da cidade colocava os civis em perigo facilmente. Se lutassem fora da cidade na próxima vez, a batalha não terminaria tão facilmente. Carol estava confiante de que Messias não seria páreo para ela. Essa confiança vinha não apenas de sua própria força, mas também das inúmeras batalhas que ela havia travado e vencido no espaço sideral ao longo dos anos. Ela enfrentou todos os tipos de inimigos e sempre venceu. Desta vez não seria diferente. Carol pensou confiantemente. Distante, Sid levantou os olhos, observando a Capitã Marvel voar para longe sem tentar impedi-la. Ou talvez a decisão de Carol de partir também tenha sido guiada por ele. Caso contrário, o explosão solar já teria sido ativado há muito tempo. Eles não imaginariam que, durante sua ativação, teriam tempo para ponderar, hesitar e pensar. Enquanto Sid quisesse, explosão solar poderia ser ativado imediatamente, sem qualquer demora para pensamentos. Quanto ao motivo pelo qual ele orientou Carol a ir embora, Sid havia pensado bem. Ele não tinha certeza de qual era a velocidade máxima de Carol.
Mesmo antes, ela havia sido várias vezes maior que a velocidade do som. Essa velocidade permitiria que ela se movesse a 1 quilômetro de distância em um instante quando a explosão solar fosse ativado. Se a explosão solar fosse ativado e ela escapasse do seu alcance, e sua energia luminosa estivesse muito esgotada pelo ataque, a situação seria terrível. Foi por isso que ele orientou Carol a ir embora. Além disso, ele achou a Capitã Marvel um tanto complicada de lidar. Com a velocidade dela, era difícil para ele lidar com ela com a força atual. Forçá-la a recuar lhe daria algum tempo para se fortalecer. A sensação de ser suprimido pela velocidade é realmente desconfortável. Sid balançou a cabeça. Ele pensou que sua velocidade era rápida o suficiente. Mesmo ultrapassando a velocidade do som, ele ainda poderia ser suprimido. E não apenas o Capitão Marvel, até a velocidade do Mercúrio superou a dele. Mas, enquanto ponderava, Sid pensou no poder divino da luz. O poder divino da luz podia aumentar a intensidade de outras habilidades. Atualmente estava apenas no nível 1, mas já havia aumentado significativamente sua velocidade de voo. À medida que melhorava, sua velocidade de flutuação disparava. Não apenas sua velocidade de flutuação, mas outras habilidades também seriam aprimoradas. O poder divino da luz era uma habilidade versátil, atualmente a mais crucial para melhorar. Com isso fortalecido, sua força continuaria a crescer. Quando Carol retornasse, não seria tão fácil para ela. Pensando em melhorar o poder divino da luz, Sid olhou para as pessoas aliviadas no chão, depois se virou e voou para longe. Bum! Ao ouvir o estrondo sônico acima, inúmeras pessoas no chão suspiraram de alívio. Muitas se abraçaram, chorando de alegria. A sensação de serem salvas da quase morte era indescritível. Vários satélites no espaço capturaram imagens da partida do Messias. Aquela mulher simplesmente fugiu? O Messias é realmente tão assustador? Continue lutando. Um oficial militar assistindo a transmissão via satélite resmungou. Nesse momento, um oficial alto e magro ao lado dele zombou. Se o Messias não fosse assustador e você não estivesse com medo, deveria ir. Você já viu suas habilidades de nível ômega. Qualquer um fugiria desse tipo de poder. O policial ficou envergonhado ao ouvir isso. Ele acabará de fazer um comentário despreocupado. Diante das terríveis habilidades ômega do Messias, qualquer um fugiria. Ele também fugiria se pudesse. No final, ainda não vimos quem era mais forte, aquela mulher ou o Messias. Tanto os generais quanto os oficiais comuns sentiram um sentimento de arrependimento. Embora a mulher tenha fugido, eles não achavam que ela tivesse necessariamente perdido. Talvez da próxima vez soubessem o resultado? Enquanto especulavam, imagens do evento logo foram publicadas online por pessoas em campo. Embora incompletas, as cenas da batalha chocaram muitos. Eles são mesmo humanos? Esses dois são monstros, né? Só as ondas de choque da batalha já causavam arrepios na espinha deles. As pessoas começaram a discutir. Aquela mulher é realmente forte. O Messias encontrou alguém à altura? Infelizmente a mulher fugiu, deixando-o sem uma conclusão para a batalha. Mas pela aparência da luta, parecia que o Messias estava em pequena desvantagem. Se isso for verdade, muitos aguardavam ansiosamente a próxima batalha, na esperança de ver o Messias derrotado. Escola Xavier para jovens superdotados. Ao observar as imagens gravadas, os olhos de Charles Xavier mostraram uma pitada de preocupação. De onde veio esse indivíduo poderoso? Capítulo 155. Não se sabe se essa mulher causará impacto nos mutantes. A situação dos mutantes tem sido terrível ultimamente, com muitos sendo presos por robôs sentinelas. Se essa mulher se juntar a nós, enquanto todos lidavam com emoções confusas, Sid se mudou para um local diferente, estudando algumas coisas. Ele conseguiu um cronômetro de um grupo de bandidos mesquinhos e foi até uma área gramada isolada para testar sua velocidade. Na clareira gramada, o corpo de Sid gradualmente começou a flutuar. No segundo seguinte, bum! Acompanhado por um estrondo sônico, uma imagem residual permaneceu no local enquanto sua figura aparecia a centenas de metros de distância. Ele parou de voar e pegou o cronômetro que tinha acabado de apertar. Depois de olhar o número exibido, Sid realizou vários outros testes. Observando os números no cronômetro, Sid estava imerso em pensamentos. Calculando a distância e o tempo, ele estimou aproximadamente sua velocidade de voo atual. Quase o dobro da velocidade do som. Parece que a velocidade de movimento de Carol é pelo menos 3 vezes a velocidade do som. Sid franziu a testa levemente, insatisfeito com sua velocidade. Com quase o dobro da velocidade do som, ele não conseguia nem igualar os mísseis que o bombardearam antes, que tinham pelo menos 3 vezes a velocidade do som. Muito menos a Capitã Marvel Carol. Com sua velocidade de voo atual, se não fosse por sua magia caótica aprimorando seus reflexos e percepção aguçada, ele já poderia ter sido derrotado por Carol. Se sua velocidade não aumentar, ele ainda será suprimido na próxima vez que se enfrentarem. A atenção de Sid se voltou para o poder divino da luz. No segundo seguinte, ele ativou o poder divino dentro de seu corpo. Experiência de poder divino da luz mais 1. Experiência do corpo divino mais 1. À medida que o poder divino operava dentro dele, não apenas sua experiência com o poder divino aumentou, mas seu corpo divino também melhorou. Enquanto praticava, o tempo passou rápido e logo era meio-dia. Sid estava praticando desde cedo e foi recebido por um som de notificação familiar. Experiência de poder divino da luz mais 1. Com a notificação, os dados do poder divino da luz mudaram instantaneamente.
Habilidade: Poder Divino da Luz, 0,500 nível 2. Ao mesmo tempo, mudanças ocorreram em seu corpo, semelhantes a quando ele despertou o poder divino da luz pela primeira vez. No entanto, não havia brilho externo e nenhuma anomalia apareceu nos arredores. A qualidade geral da energia luminosa fundida com o poder divino melhorou, tornando-se mais condensada, e até mesmo o senso do extraordinário e divino aumentou significativamente. Isso também significava que habilidades como partículas negras indiretamente se tornaram mais fortes, especialmente a velocidade de seu voo flutuante. Entretanto, a atenção de Sid não estava na velocidade de voo naquele momento, mas em outra habilidade especial. Com o pensamento, ele imediatamente sentiu a luz do sol num raio de 300 metros respondendo à sua vontade. O alcance aumentou de cerca de 100 metros para mais de 300 metros. Quando o poder divino da luz atingiu o nível 2, ele imediatamente sentiu um aumento em seu alcance de controle sobre a luz solar, e até mesmo, com um leve levantar da mão, a luz do sol lá fora se condensou em uma linha, formando um anel ao redor de seu dedo. Naquele momento, ele sentiu que seu controle sobre a luz solar ou os fótons havia atingido um novo nível. Sid saiu para a luz do sol, sentindo a alta temperatura. No segundo seguinte, a luz do sol próxima se transformou. A energia térmica da luz solar desapareceu, e a luz solar que o atingia se tornou luz fria, com brilho sem calor. Era como a diferença entre a luz do sol e a luz elétrica. O poder do Deus da luz é realmente algo. Sid ficou satisfeito. Com o poder divino da luz atingindo o nível 2, ele começou a sentir um pouco do poder divino, que era significativamente melhor do que o estado quase inalterado do nível 1. Ou talvez esse fosse o poder que uma divindade deveria possuir. Anteriormente ele se perguntava por que o despertar do poder divino da luz não trazia muitas mudanças, ao contrário de Thor, que demonstrava um poder muito maior ao despertar. Descobriu-se que era devido ao baixo nível de poder divino. Este é apenas o nível 2. E os níveis mais altos, Sid antecipou. Até o nível 2 tinha tanto poder. O que dizer dos níveis 3, 4 e 5? Quanto seu controle sobre os fótons poderia melhorar? Sem mencionar as inúmeras habilidades baseadas na luz, como invisibilidade ou até mesmo a transformação em luz para viajar na velocidade da luz. Claro, isso era apenas imaginação, embora possível. Além dessas habilidades potenciais, com o alcance de controle sobre a luz solar atingindo mais de 300 metros, a potência do feixe de luz condensado também aumentou, tanto a força do impacto quanto a alta temperatura. Com o pensamento, o céu escureceu quando a luz do sol num raio de 300 metros se concentrou em um feixe. Era como uma arma espacial, formando um raio que disparava para baixo. Sob seu controle. Com um som crepitante, o chão foi queimado, deixando uma marca preta com chama subindo por onde o raio passou. Várias marcas escurecidas apareceram, criando uma cena um tanto assustadora. Será que a Capitã Marvel consegue absorver um raio desse nível? Sid ponderou. Tudo tem um limite, e ele acreditava que Carol não era exceção. Ela podia absorver energia, mas e se houvesse energia demais para ela absorver em pouco tempo? Mesmo que esse raio não fosse suficiente, à medida que o poder divino da luz aumentava e o alcance do controle se expandia, o poder do raio continuaria a aumentar. Chegaria um momento em que a Capitã Marvel Carol não conseguiria absorver tudo. Então, controlar a luz solar não seria apenas uma habilidade chamativa, mas algo que poderia ameaçá-la. Embora não pudesse lidar com Carol agora, era mais do que suficiente para oponentes comuns. Como controlar a luz solar consumia pouca energia, seria fácil eliminar alguns inimigos comuns. Depois desses pensamentos, Sid se concentrou em seu voo flutuante. Ele estava curioso para saber o quanto sua velocidade de voo havia aumentado. Curioso, Sid segurou o cronômetro e começou a testar. Bum! Num instante sua figura desapareceu do local original, aparecendo ao longe. Vis! Sentindo o vento forte, Sid franziu a testa, sentindo-se um pouco desconfortável. Mesmo sem cálculos, ele conseguia sentir claramente o aumento significativo de velocidade, mas seu corpo parecia ter dificuldade para suportar. Quando usou o martelo de Thor pela primeira vez para atingir a velocidade do som, sentiu um certo desconforto. Agora, mesmo com o corpo divino de nível 3, ele estava tendo dificuldades. Capítulo 156. Suportando o desconforto no corpo, Sid voou uma certa distância antes de parar. Depois de parar, ele olhou para o cronômetro e rapidamente fez alguns cálculos. Aproximadamente 2,4 vezes a velocidade do som. Calculando a distância e o tempo, o resultado deixou Sid um tanto satisfeito. Considerando que o poder divino da luz estava apenas no nível 2, as melhorias foram decentes. Entretanto, o aumento da velocidade chamou sua atenção para as limitações do seu corpo. Claramente a força de seu corpo estava começando a ficar atrás de sua velocidade, embora o poder divino da luz fornecesse alguns aprimoramentos ao corpo divino. Pensando nisso, a atenção de Sid se voltou para seu corpo divino. Alcançar o nível 4 do corpo divino ainda exigia uma quantidade considerável de experiência. Mesmo que o poder divino da luz atingisse o nível 3, o corpo divino ainda não estaria no nível 4. Espero que o aumento de velocidade no nível 3 não seja muito excessivo. Sid pensou ironicamente.
Se sua velocidade de voo aumentasse, mas seu corpo não conseguisse lidar com velocidades tão altas, seria muito divertido. Felizmente, operar o poder divino da luz também aumenta a experiência do corpo divino, então ele deve subir de nível rapidamente. Depois que seu poder divino interno, ou energia da luz, foi totalmente restaurado, Sid estimou que poderia usar suas habilidades de nível 4 mais de 220 vezes. Além disso, ele não notou nenhuma outra mudança no poder divino da luz. A esperada habilidade de recuperação automática não havia aparecido. Parece que pode aparecer no nível 3, 4 ou até 5, pensou Sid. Após considerar isso, ele continuou a operar sua energia luminosa interna enquanto estava sob a luz do sol. Experiência de poder divino da luz mais 1. Experiência do corpo divino mais 1. Durante a operação, ele começou a se afastar da área. Pouco depois que ele saiu, alguém percebeu o ambiente estranho e denunciou às autoridades. Logo, um grupo de militares uniformizados e com instrumentos chegou. O que aconteceu aqui? Olhando para a grande área enegrecida e as inúmeras marcas de queimadura no campo gramado, os agentes ficaram atordoados. Que tipo de situação poderia causar isso? O ambiente severo era alarmante. Um homem de meia idade, de terno, agachou-se e tocou o chão carbonizado. A anomalia nesta área não parece natural nem parece ter sido causada por armas de alto poder. Parece que existe outro mutante poderoso? Ou um super-humano incomum? O homem analisou. Virando-se, ele perguntou a um agente que operava um laptop ali perto. Você encontrou alguma informação sobre quem pode ter estado aqui? Nenhum indivíduo incomum foi detectado. Então parece que a pessoa estava muito cautelosa, respondeu o agente. Reporte isso, disse o agente de meia-idade chamado Louis. Enquanto eles tiravam fotos, coletavam informações e se preparavam para reportar, Sid encontrou outro local. O tempo passou, e Sid continuou a operar sua energia de luz interna, evitando ser detectado. Logo chegou a tarde do terceiro dia, e Sid foi recebido pelo som que tanto esperava. Experiência de poder divino da luz mais 1. Habilidade. Poder divino da luz, 0.000 nível 3. Com a notificação, sua energia luminosa interna passou por outra transformação, tornando-se ainda mais condensada e extraordinária. Assim que as mudanças internas foram concluídas, Sid sentiu um aumento natural em seu controle sobre a luz solar. Com o pensamento, a luz solar num raio de 700 a 800 metros se distorceu e se condensou. Sem testes, apenas pela observação visual, Sid sabia que a potência do feixe de luz havia aumentado significativamente e até mesmo, em uma exibição surpreendente, a luz do sol acima começou a mudar de cor sob seu controle. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta. Um arco-íris apareceu no céu, lindo e deslumbrante. E o arco-íris desceu do céu, cercando-o. Vendo, mais uma vez forçado a sair de sua mão direita, parecia rígido e sem palavras, sem saber o que dizer. Estando perto de Sid, parecia que não havia fim para ocorrências estranhas. Venom assistiu à cena incrível, perplexo, enquanto Sid ponderava. Meu controle sobre a luz, ou fótons, aumentou a este nível. Sob seu controle, a luz agora podia mudar para cores diferentes, representando diferentes comprimentos de onda. Pensando nisso, Sid começou a fazer experimentos, e uma explosão de brilho colorido cintilou ao redor dele, fazendo-o parecer bastante estranho. Nesse ponto, ele estava tentando alcançar a invisibilidade usando a luz. Depois de um tempo, Sid desistiu. Ele percebeu que seu controle sobre a luz não era suficiente para atingir a verdadeira invisibilidade ótica, era necessário um controle maior. Claro que em um ambiente escuro, ele ainda poderia evitar ser notado. Depois de pesquisar seu controle sobre a luz, ele retornou ao aspecto mais crítico. Gostaria de saber o quanto minha velocidade de voo aumentou. Depois de um momento, ele começou a testar novamente. Bum! O som de um estrondo sônico ecoou. Sentindo o vento forte e o desconforto da alta velocidade, ele parou rapidamente no ponto final designado. Os nervos tensos de Sid relaxaram. Olhando para o cronômetro, ele calculou rapidamente. Logo, ele estimou aproximadamente sua velocidade de voo atual. 3,3 vezes a velocidade do som. Nada mal. Sid sorriu. Com uma velocidade cerca de 3 vezes maior que a do som, aqueles mísseis de antes teriam dificuldade de me alcançar. Claro, ele sabia que havia mísseis mais rápidos por aí. Sua velocidade atual simplesmente não era ruim. Além do aumento significativo de velocidade, a resistência de sua energia luminosa também melhorou, permitindo que ele usasse suas habilidades de nível 4 cerca de 260 vezes. Infelizmente, mesmo no nível 3, o efeito de recuperação automática esperado não apareceu, deixando Sid um pouco decepcionado. Após testar os efeitos, ele voltou sua atenção para seu corpo divino, percebendo que estava perto de subir de nível. 2 dias depois, uma notificação ecoou em sua mente. Experiência do corpo divino mais 1. Habilidade. Corpo divino, 0, 2000 nível 4. Assim que a notificação apareceu, seu corpo passou por mudanças notáveis. Uma corrente quente fluiu por todo o seu corpo, alterando seus ossos, músculos e densidade de pele. Seu físico e aparência também mudaram, tornando-se mais perfeitos e bonitos. Capítulo 157. As mudanças na aparência de Sid desta vez foram muito mais significativas do que antes.
Mesmo pessoas familiarizadas com ele poderiam ficar atordoadas por um momento antes de reconhecê-lo. Dentro de seu corpo, seu sangue estava quase completamente dourado, contendo uma energia estranha. Até sua estrutura celular havia mudado. Nesse ponto, seu corpo estava muito próximo ao de um deus asgardiano. Nesse momento, a expressão de Cid mudou um pouco, pois ele sentiu um desconforto. Ele podia sentir claramente que seu corpo estava lutando contra algo, causando-lhe esse desconforto. Num instante, ele adivinhou e sentiu a verdade. É mesmo por causa das células cancerígenas. Cid franziu a testa. Eram apenas as células cancerígenas em seu corpo que o faziam sentir-se tão desconfortável. Claramente, o corpo divino estava tentando eliminar aquelas células cancerígenas, restaurando-as para células normais. Se fosse só isso, estaria tudo bem. Ele conseguia sentir claramente um poder bizarro e distorcido percorrendo as células cancerígenas, impedindo-as de voltar ao normal. O Deus antigo. A expressão de Cid escureceu. Quando seu corpo se acalmou, ele olhou para a seção de expectativa de vida. A idade, 16, tempo de vida restante, 131 dias. Claramente, o câncer em seu corpo ainda estava presente. Caso contrário, com seu físico divino, sua expectativa de vida não seria tão limitada. Eu me pergunto se essas células cancerígenas ainda existirão quando o corpo divino atingir o nível 5. Cid sorriu. Ele acreditava que quando seu corpo divino atingisse o nível 5, seu corpo passaria por uma transformação significativa, possivelmente livrando-o completamente do câncer. Ele se perguntou se o Deus antigo por trás disso ficaria furioso e impotente. Divertido com a ideia, Cid pegou uma pedra cinza do tamanho de uma noz do chão. Então ele apertou levemente sua mão direita. Com um som de estalo, Cid sentiu a pedra em sua mão se estilhaçar. Abrindo a mão, ele viu que a pedra havia se quebrado em vários pedaços. Ele sentiu que com um pouco mais de força, poderia esmagar esses pedaços até virar pó. Deixando de lado a angustiante questão do câncer, ele não pôde deixar de se maravilhar com a força atual do seu corpo. O físico divino era realmente impressionante. No nível 4, o corpo divino permitiu que ele esmagasse pedras facilmente sem machucar a mão, demonstrando imensa força e defesa. Para testar a força do seu corpo, Cid pensou por um tempo e depois foi a um zoológico que nunca havia visitado antes. Familiarizado com o layout, ele se aproximou de um tigre em uma área desocupada e o provocou deliberadamente. Rugido. O tigre rugiu furiosamente, golpeando com a pata a pessoa irritante à sua frente e até mesmo mordendo-a. Mas, para a confusão do tigre, a pessoa não mostrou sinais de ferimentos nem se moveu. Era como se o tigre tivesse arranhado e mordido uma pedra. Essa cena desconcertante deixou o tigre perplexo. Ele levantou a pata e deu alguns tapinhas delicados na pessoa, parecendo completamente bobo. Cid riu baixinho, balançou a cabeça e foi embora, sem se dar ao trabalho de continuar provocando o tigre. Um corpo divino de nível 4, e nem mesmo um tigre pode quebrar minha defesa. Cid refletiu. Minha força aumentou significativamente. Se eu enfrentar a Capitã Marvel novamente, imagino qual será o resultado. O tempo passou rápido e logo mais 10 dias se passaram. A luz do sol entrava pela janela enquanto Cid recuperava a energia luminosa esgotada pelo treino. Alongando-se, ele olhou para suas estatísticas com satisfação. Nesses 10 dias, devido às suas tendências compulsivas, ele havia aprimorado todas as habilidades de Orochi em seu painel para o nível 4, exceto a transferência espacial. Considerando que ele possuía voo flutuante e o baixo consumo da transferência espacial nível 2, ele ainda não havia optado por aprimorá-la. Além disso, o poder divino da luz estava prestes a atingir o nível 4. Habilidade. Poder divino da luz, 806-1000 nível 3. Cid estava ansiosamente esperando que o poder divino da luz atingisse o nível 4. Experiência de poder divino da luz mais 1. Experiência do corpo divino mais 1. Enquanto ele continuava operando sua energia de luz interna, preparando-se para atualizar o poder divino da luz para o nível 4, ao longe, em uma floresta, um grupo de magos vestidos de amarelo conversava. Mestre Caecilius, a Shield não relatou nenhuma anomalia recentemente. Um homem corpulento chamado Peli disse respeitosamente. Caecilius, a figura central cercada por dezenas de magos, franziu a testa e murmurou, ainda sem mudanças. Ao ouvir seu murmúrio, o mago recém-chegado pareceu confuso. Caecilius, por que você está tão obcecado por essa organização mundana? Mesmo que ela seja poderosa e tenha coisas interessantes, não deveria merecer sua atenção constante, certo? Você está tentando obter algo da Shield? Se sim, então deveríamos simplesmente aceitar em vez de todo esse trabalho. Como mago recém-chegado, Yuzis não entendia por que Caecilius estava fazendo isso. Caecilius olhou para ele e depois de pensar um pouco, explicou sob o olhar dos outros magos. O grande demônio previu que a Shield passará por mudanças. Yuzis hesitou, seus olhos demonstrando dúvida. Ele não tinha certeza se o demônio mencionado por Caecilius era real ou apenas uma manobra. Apesar de estar no grupo há algum tempo, ele nunca tinha visto o demônio. Caecilius nem sequer havia realizado um ritual para se comunicar com o demônio, sempre o ignorando com não é a hora certa, o que o deixava ainda mais desconfiado. Caecilius pode realmente contatar uma entidade além do tempo, um demônio dimensional? Não apenas ele, mas os outros quase 10 novos magos também tinham dúvidas.
Eles tinham visto as páginas que Caecilius tinha sobre o grande ser, mas essas páginas também mencionaram que ninguém havia se comunicado com sucesso com ele. Tais entidades sempre foram misteriosas, ocultas, ilusórias e desconhecidas. Será que Caecilius realmente se comunicou com ele? Além disso, eles duvidaram da profecia. Será que o misterioso demônio mencionado por Caecilius poderia realmente prever o futuro? Caecilius, ciente das expressões deles, sentiu algumas dúvidas, inseguro se a profecia do grande demônio se concretizaria. Enquanto continuavam discutindo, um toque estranho ecoou de repente na floresta silenciosa. Todos os olhos se voltaram para a fonte. Peli, o homem corpulento, parecia envergonhado enquanto tirava desajeitadamente um celular de dentro da roupa. Assim que ele atendeu, ouviu uma notícia surpreendente. Capítulo 158. A Shield encontrou alguma mudança? O rosto de Peli estava cheio de surpresa enquanto ele ouvia a voz do outro lado da linha. Há algum tempo, eles usaram alguns pequenos truques para plantar pessoas de dentro da Shield. Assim que algo acontecesse na Shield, eles seriam informados. O telefone que Peli carregava era para esse propósito, já que ele normalmente não usava um. Alguém invadiu a Shield? Peli pareceu atônita. Conforme a pessoa do outro lado da linha explicou, ele juntou as peças da situação. Recentemente, alarmes soaram dentro da Shield. Um indivíduo poderoso invadiu a casa à força. O informante deles, que monitorava constantemente os assuntos internos da Shield, soube imediatamente que o evento que os magos estavam esperando poderia estar começando e ligou imediatamente para informá-los. Depois de desligar, Peli relatou toda a situação para Caecilius e os outros. E o Ziz, que se juntara ao grupo há pouco tempo e já havia interrogado Caecilius, ficou perplexo. A profecia do deus demônio está se cumprindo? Não apenas ele, mas quase 10 outros novos magos também demonstraram expressões de surpresa e ceticismo. Caecilius ponderou. A pessoa que invadiu provavelmente está atrás do Tesseract. Mestre Caecilius, por que diz isso? Peli e os outros ficaram confusos, sem entender por que ele tinha tanta certeza de que o intruso estava atrás do Tesseract. Caecilius explicou brevemente. Recentemente, o Tesseract foi devolvido a Shield. Realizei um ritual mágico para me comunicar com o grande deus demônio, perguntando se precisávamos recuperar o Tesseract. Mas o deus demônio não tinha interesse em levá-lo de volta. O grande deus demônio revelou que a Terra estava prestes a enfrentar seu destino predestinado, e seria imprudente interferir. O rosto de Caecilius tornou-se solene. Imagino que a Terra em breve passará por um grande evento, um que o deus demônio previu e não deseja alterar. E é por isso que não fui instruído a recuperar o Tesseract naquela época. Um grande evento? Que tipo de evento poderia atrair a atenção de tal ser? E os Ziz e os outros acharam isso inacreditável e não conseguiam imaginar o que poderia ser significativo o suficiente para justificar tamanha preocupação. De acordo com Caecilius, a Terra em breve enfrentaria esse evento significativo. Mas isso realmente aconteceria? Um evento tão significativo que até o deus demônio percebeu? Poderia tal coisa realmente existir? Se fosse verdade, a capacidade do deus demônio de prever tais eventos indicava um poder imenso. E os Ziz e os outros hesitaram, contemplando. Caecilius então acenou com a mão, conjurando um portal e recuperando uma pilha de materiais mágicos do outro lado, preparando-se para realizar um ritual para se comunicar com o grande deus demônio. Vendo suas ações e os Ziz e os outros, percebendo o que estava prestes a acontecer, ficaram cheios de expectativa. Como novos membros, eles nunca haviam interagido com o deus demônio. Agora parecia que finalmente teriam a chance. Logo, com a ajuda de Peli e os outros, o ritual para se comunicar com o deus demônio foi preparado. Caecilius ficou no centro, iniciando o ritual. Quando o ritual começou, ele sentiu uma presença misteriosa e etérea como a vontade do universo. Grande deus demônio, seu humilde servo tem algo a relatar. Como você previu, a Shield sofreu uma mudança. Alguém invadiu a área. O que devemos fazer agora? Você precisa que tomemos alguma providência? Ao longe, enquanto Cid operava sua energia de luz interna, ele parou, ouvindo a prece de Caecilius. A mente de Cid disparou. A invasão Chitauri está finalmente chegando. E Loki está prestes a aparecer? O evento estava acontecendo mais cedo do que ele esperava, mas não importava, contanto que a joia da mente e outros itens relacionados à joia do infinito aparecessem. Quanto à pergunta de Caecilius sobre o que eles deveriam fazer, depois de pensar um momento, Cid disse: você não precisa fazer nada além de garantir que o Tesseract permaneça na Terra. A voz misteriosa e sagrada ecoou na mente de Caecilius. Caecilius respondeu respeitosamente, entendido. Quando Cid estava prestes a encerrar a comunicação, a pergunta de Caecilius o pegou desprevenido. Grande deus demônio, que evento está prestes a ocorrer na Terra que merece sua atenção? Apesar de hesitar por um momento, Caecilius não resistiu e perguntou. Os olhos da dúzia de magos ao seu redor se iluminaram, cheios de curiosidade e expectativa. Eles também estavam ansiosos para saber que evento poderia ser tão significativo. Cid ficou momentaneamente atordoado, depois refletiu por alguns segundos. No momento seguinte, a voz sagrada ressoou nas mentes de Caecilius e dos outros. A Terra está prestes a enfrentar seu destino, será invadida. Uma guerra começará com impacto generalizado. A Terra passará por um evento cataclísmico. A voz misteriosa do deus demônio deixou Caecilius e os outros atordoados.
Eles ouviram claramente as palavras, mas ficaram confusos e não entenderam totalmente o significado. Eles queriam perguntar detalhes, mas não ousaram, então só puderam especular. Uma invasão de uma força externa? Que tipo de força? Eles tinham alguma compreensão da primeira afirmação, mas ficaram intrigados com a segunda. Uma guerra com impacto generalizado? Que tipo de situação poderia ser descrita como tal pelo deus demônio? E o que evento cataclísmico significava para a Terra? O que estava acontecendo? Caecilius e os outros ficaram perplexos. Então, a voz do deus demônio falou novamente. Tudo bem, basta seguir minhas instruções. Você não precisa saber muito sobre outros assuntos. Com isso, o deus demônio encerrou a comunicação, e o brilho do conjunto mágico diminuiu gradualmente. Caecilius e os outros trocaram olhares. As palavras do deus demônio eram enigmáticas, ou talvez todas as declarações proféticas fossem inerentemente vagas. Não poderiam ser mais diretas? Os magos estavam cheios de curiosidade, suas mentes estavam cheias de perguntas. Ao mesmo tempo, a natureza humana os tornou um tanto céticos, não acreditando totalmente nas palavras do deus demônio. Entretanto, eles imaginaram que em breve saberiam se a profecia do deus demônio era verdadeira. O que aconteceria e estaria alinhado com a previsão do grande deus demônio. E os Is e os outros ficaram surpresos. Após limpar os vestígios do ritual, eles partiram silenciosamente, em direção a Shield para monitorar o Tesseract, conforme as instruções do deus demônio. Se surgisse alguma situação incomum, eles poderiam intervir prontamente. Capítulo 159. Logo depois que todos deixaram o local, uma mulher careca, vestindo um manto amarelo, emergiu das sombras. Era a anciã de Camartage. Ela vinha monitorando Caecilius de perto, tentando descobrir suas intenções e o propósito do deus demônio desconhecido. Queria determinar se eles representavam alguma ameaça à Terra. Escondida à distância, ela ouviu a conversa entre Caecilius e o desconhecido deus demônio. Isso deixou o ancião profundamente chocado. Possuindo a joia do tempo, ela naturalmente sabia sobre alguns eventos futuros. Mas que o desconhecido deus demônio também poderia saber o futuro. Isso foi surpreendente. A joia do tempo, uma relíquia do alvorecer do universo, permitiu que ela visse essas coisas, o que não era particularmente surpreendente ou mágico, mas que o desconhecido deus demônio também sabia. O que isso indicava? O rosto do ancião tornou-se solene. Ela entendeu que isso significava que o deus demônio desconhecido possuía um poder além da sua imaginação, possivelmente sendo até mesmo um dos deuses de nível multiversal. Deus demônio desconhecido, qual é o seu propósito? Murmurou o ancião. Independentemente das intenções dele, ela o manteria sob vigilância, mesmo que isso significasse sacrificar sua vida. Pensando nisso, um portal amarelo apareceu e o ancião atravessou. O Tesseract despertou. Ele fica em um pequeno espaço, no mundo dos humanos. Os humanos tentam controlá-lo ou usá-lo. Mas somente nosso aliado sabe como aproveitar seu poder. Envie nosso aliado à Terra como vanguarda. Nós, os Chitauri, o seguiremos. Este planeta pertence a ele, mas o universo será nosso. O que os humanos podem fazer? Eles só podem esperar pela morte. Os Chitauri estavam ansiosos, esperando que Loki obtivesse o Tesseract e abrisse um portal, sinalizando sua invasão à Terra. Eles estavam confiantes de que nada na Terra poderia detê-los, nem o homem nem a tecnologia. Na Shield, a instalação inteira estava um caos, com funcionários correndo para todos os lados. Do lado de fora do laboratório onde o Tesseract estava guardado, tiros ecoavam. Bang, 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 inúmeras balas foram disparadas contra uma figura vestida em couro preto e verde, segurando um cetro. Loki caminhou para frente imperturbável, ignorando as balas de pistolas e metralhadoras, enquanto um pouco irritado, ele disse, vocês, Midardianos, são realmente divertidos, desenvolvendo dispositivos para interromper o teletransporte espacial. Isso desagradou Loki. Ele deveria ter sido transportado para perto do Tesseract usando seu poder, mas uma interferência impediu isso, causando um atraso. Embora nada pudesse deter o Tesseract, ele não pôde esperar e decidiu invadir por fora. Enquanto a voz de Loki ecoava, ao longe na multidão, Nick Fury, vestido de preto e com o olho coberto por um tapa-olho, sentiu uma sensação de alívio. Felizmente, alguns ladrões usando portais para roubo apareceram recentemente. Caso contrário, eles não teriam colocado disruptores espaciais perto do Tesseract, junto com outros dispositivos para interromper sua energia. Nick Fury ficou grato, sabendo que isso havia impedido que esse intruso tivesse sucesso imediatamente. Loki levantou a mão, segurando um cetro dourado com uma gema azul brilhante no topo. ZZZ. Energia liberada formando uma esfera branco-azulada que disparou em direção à multidão. Ah! Gritos irromperam quando muitos ficaram feridos. Largue a arma! Gritou Nick Fury. Loki o ignorou movendo-se agilmente pela multidão, disparando rajadas de energia do cetro e esfaqueando as pessoas com ele. Era como um lobo entre ovelhas, os agentes tinham pouca chance. Devido ao espaço confinado, armas de alta potência, como lançadores de foguetes, não podiam ser usadas, criando uma situação perigosa. Ao ver isso, Nick Fury correu para o equipamento que abrigava o Tesseract. Movendo-se rapidamente, ele recuperou o Tesseract, colocou-o em uma caixa segura e se preparou para recuar com ele. Enquanto estava ocupado, Loki derrubou muitos e capturou o Gavião Arqueiro, elogiando-o. Você é diferente.
Ele então levantou o cetro da joia da mente, mirando no peito do Gavião Arqueiro. No momento seguinte, os olhos do Gavião Arqueiro ficaram pretos, indicando que ele estava sob controle mental. Afetado pela joia da mente, ele agora obedeceria a Loki. Entretanto, uma pessoa de força de vontade forçada a agir contra sua vontade pode acabar se libertando. Depois de controlar algumas pessoas, Loki se virou e viu Nick Fury tentando pegar o Tesseract. Ao vê-lo segurando a caixa, Loki avisou: "Eu preciso disso. Você deveria largá-la." Nick Fury fez uma pausa e olhou ao redor para ver a maioria das pessoas caídas. Não precisa ficar tão tenso. Percebendo que resistir era inútil, Nick Fury tentou enrolar iniciando uma conversa. Claro que sim. Vim de muito longe para isso, disse Loki. Com um sorriso, ele acrescentou orgulhosamente: "Eu sou Loki de Asgard, e carrego uma missão que você não pode compreender." Ao ouvir isso, o Dr. Selvig, que estava estudando o Tesseract ali perto, ficou chocado. "Loki? Você é irmão do Thor?" Tendo testemunhado os feitos de Thor há pouco tempo, o Dr. Selvig ficou surpreso. Nick Fury continuou: "Não temos nenhuma desavença com você." Claramente, ele pensou que isso estava relacionado a Asgard. Loki zombou: "Uma formiga não tem problema com uma bota." A expressão de Nick Fury ficou sombria. "Então você quer nos esmagar?" Ele percebeu a arrogância no tom de Loki, tratando-os como insignificantes. "Todos os deuses asgardianos são tão arrogantes?" Capítulo 160. Nesse momento, o Gavião Arqueiro, controlado pelo cetro da joia da mente, aproximou-se de Loki e disse: "Chefe, o comandante Fury está ganhando tempo." Nick Fury estava prestes a dizer algo quando o Gavião Arqueiro levantou a arma e atirou nele. Nick Fury grunhiu e caiu no chão. Sem se importar se Nick Fury, o diretor da S.H.I.E.L.D., estava vivo ou morto, Loki e sua equipe pegaram a caixa contendo o Tesseract e saíram rapidamente. Enquanto se afastavam, Nick Fury, que não estava gravemente ferido, arrependeu-se de não ter convencido Carol a ficar quando ela se preparava para partir. Isso teria evitado todo esse problema. Enquanto isso, Loki e seu grupo encontraram a agente Hill, que era esguia e bonita. "Precisamos usar este carro." Ao ver Gavião Arqueiro e os outros indo direto para um veículo, o agente Hill ficou confuso, sem entender o que Gavião Arqueiro estava fazendo. De repente, ela notou o desconhecido Loki. "Quem é esse cara?" Naquele momento, seu rádio estalou com a voz fraca de Nick Fury. "Hill, você está me ouvindo?" O Gavião Arqueiro se tornou um traidor. Assim que as palavras de Fury foram ditas, Gavião Arqueiro levantou sua arma decisivamente e atirou nela. Bang bang. O agente Hill rapidamente rolou para o lado e se escondeu atrás de uma parede. Gavião Arqueiro e os outros a ignoraram, entraram no carro e foram embora da S.H.I.E.L.D. A voz de Fury continuou no rádio. "Eles tomaram o Tesseract. Parem-nos." O agente Hill rapidamente entrou em um carro e o perseguiu. No estreito túnel subterrâneo, Loki e sua equipe avançaram em alta velocidade, com vários carros os perseguindo atrás. Loki não hesitou em usar seu cetro de joia da mente para enviar rajadas de energia nos carros que o perseguiam. Sem muita resistência, eles escaparam com sucesso da S.H.I.E.L.D., sem que os agentes conseguissem detê-los. A luz brilhante do sol os recebeu quando eles saíram. Enquanto eles se afastavam, notaram um grupo de indivíduos estranhos, vestidos com vestes amarelas, parados na beira da estrada. "Mestre Caecilius, devemos detê-los?" Ao ver Loki e seu grupo partindo com o Tesseract, ele não pôde deixar de perguntar a Caecilius. "Não precisa. Deixe-os ir, provavelmente é isso que nosso mestre quer ver." Caecilius pensou por um momento e respondeu. Gavião Arqueiro, seguindo a ordem de Loki, parou o carro. Loki examinou o grupo distante de indivíduos estranhos com auras únicas, franzindo a testa. Com sua audição aguçada, ele captou parte da conversa. "Quem é você? Veio aqui para me impedir?" perguntou Loki cauteloso. Enquanto falava, ele refletiu sobre a conversa, tendo ouvido um termo que o intrigava. "Mestre? Qual mestre?" Loki sentiu que era necessário entender a identidade dessas pessoas. Gavião Arqueiro e os outros no carro também olharam para o grupo. Entre os 12 magos, Caecilius sorriu e disse: "Como nosso mestre previu, tudo está prestes a começar." "Mestre?" Gavião Arqueiro e os outros ficaram perplexos. "Qual mestre? O que ele previu?" Enquanto eles estavam confusos, Loki pensou em algo, sua expressão ficando tensa e seu olhar ficando frio. Essas pessoas sabem de alguma coisa? A menção do mestre deixou Loki cauteloso e desconfiado. Caecilius continuou com um sorriso. "Não se preocupe, não vamos atrapalhar sua partida. Você deve partir rápido, ou pode não conseguir tão cedo." Ele olhou para o distante portão da S.H.I.E.L.D. Vários carros e agentes estavam saindo correndo, obviamente se preparando para interceptar Loki. Loki olhou profundamente para eles e disse ao Gavião Arqueiro: "Vamos." Com isso, o Gavião Arqueiro pisou no acelerador e saiu em alta velocidade pela estrada. Enquanto eles dirigiam mais longe, Loki, cheio de suspeitas, olhou para trás e ficou atordoado. Vendo sua expressão, o ainda são Dr. Selvig e os outros se viraram para olhar também. Eles viram os indivíduos vestidos de amarelo criando um portal circular amarelo e atravessando-o antes que os agentes da S.H.I.E.L.D. pudessem cercá-los. O Dr. Selvig ficou surpreso. "Meu Deus, para onde eles foram?" exclamou ele. "Aquilo era um portal? Incrível! Quem são essas pessoas?" O Dr. Selvig ficou abalado. O que estava acontecendo recentemente? Primeiro, os deuses asgardianos apareceram, e agora esses indivíduos místicos.
Sua compreensão anterior da realidade parecia destruída. Gavião Arqueiro e os outros, lançando olhares furtivos enquanto dirigiam, também mostraram expressões de surpresa. Ao vê-los desaparecer junto com o portal, o Dr. Selvig não pôde deixar de perguntar: quem é o mestre deles? Um deus? Ou quem eu acho que é? Sua mente fervilhava de perguntas. Gavião Arqueiro e os outros ficaram igualmente confusos e desconfiados. Embora suas mentes estivessem controladas, isso não impedia essas emoções. Eles ainda agiam normalmente, exceto por sua lealdade a Loki. Loki, lembrando-se de algo, murmurou: feiticeiros de Midgard? Mas desde quando começaram a chamar alguém de mestre? Se ele se lembrava bem, esses feiticeiros de Midgard não tinham essa fé. Loki ficou perplexo. Enquanto eles estavam confusos, a S.H.I.E.L.D. estava fazendo vários arranjos depois de perder o Tesseract. Nick Fury, após tratar seu ferimento leve, contatou a viúva negra Natasha Romanoff e o capitão Steve Rogers. Na Torre Stark, Tony Stark estava trabalhando em alguns dados de pesquisa quando Jarvis interrompeu. Senhor, o agente Coulson da S.H.I.E.L.D. está ligando. Diga a ele que não estou aqui, disse Tony Stark sem olhar para cima, resmungando. Ele sempre tem alguma coisa. Jarvis continuou. Senhor, não acho que ele vai acreditar nisso. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.